Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz teologia, para você que é aluno, que é aluna do Betel Brasileiro. Estamos juntos mais uma vez, continuando a jornada da teologia contemporânea. Você que está estudando com a gente aqui no canal, você que tem vontade de aprender cada vez mais, e você que não compra qualquer história, né, que tem vontade de aprender e tirar as próprias conclusões a partir das suas próprias percepções. Você sabe, e nós já vimos aqui, que teologia é recorte histórico. E nós estamos não apenas estudando teologia contemporânea, mas estamos aqui construindo uma jornada muito sólida, mostrando que, a cada época, os teólogos, líderes, escritores, autores fazem uma leitura do seu próprio tempo, reagem a questões que estão acontecendo, lutam pelas suas próprias perspectivas, e assim nasce a teologia daquele momento. E o que a gente está fazendo? Vindo lá do início, lá da igreja primitiva, primeiro século, segundo século, Idade Média, Reforma, Renascimento, Iluminismo, perspectiva de Kant, chegamos ao nosso querido Schleiermacher para falar sobre o que muita gente chama de teologia liberal. Agora, o que é interessante, que você precisa saber, é que muita gente fala de teologia liberal, usa a expressão teologia liberal, mas não sabe exatamente o que isso significa. Então, hoje, nós vamos juntos mergulhar na raiz, na origem dessa expressão que nós conhecemos como teologia liberal, a partir do nosso querido Schleiermacher. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula número 7 do curso de Teologia Contemporânea. Vamos juntos! Tem muita coisa para aprender, muita coisa para estudar. Muito bem, estamos aqui para a aula número 7 do curso de Teologia Contemporânea, agora já nos aproximando do século XX, né? Já estamos aí, século XVIII, século XIX, começando já uma jornada que vai ao encontro do que nós chamamos de forma mais consistente, né? De forma mais sólida, de teologia contemporânea. Praticamente todas as vezes que essa expressão é utilizada, ela se refere ao século XX. Mas, aqui no curso, para você que é aluno do Seminário Teológico Betel Brasileiro, para você que é aluno de teologia, aqui nós estamos fazendo uma jornada para que você compreenda como as coisas aconteceram e chegaram até aqui. E, a partir daí, você possa fazer a leitura. Em vez de ficar condenando, né, os autores, em vez de ficar condenando os livros, condenando as teorias, condenando as doutrinas, o que a gente faz? A gente tenta aprender, pensar, enxergar, rever, para, enfim, concluir ou, pelo menos, entender melhor o que aconteceu. E depois de toda essa trajetória que nós fizemos, chegamos aqui diante do nosso querido Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher. O que você vai fazer agora? Primeira coisa, vai se inscrever no canal, né? Você que ainda não é inscrito, você que ainda não me conhecia, eu sou o professor Leclerc, você que ainda não conhecia este canal, aqui tem muitos conteúdos complementares para você, então inscreva-se, ok? Ativa aí o sininho, dá o joinha e compartilhe esse conhecimento que vai ser muito importante para nós, para você e para muitas pessoas que desejam aprender, que desejam crescer e se desenvolver. Está preparado? Está preparada? Vamos lá, bem devagar, sem pressa, num estudo bem apurado, centrado, objetivo. Vamos aprender e finalmente descobrir como surgiu, né, qual foi a raiz, o início, quais foram os primeiros passos do que nós chamamos de teologia liberal. Essa expressão que é tão usada hoje em dia, inclusive, né? Você não pode falar nada diferente que o cara vai lá e te chama de liberal, né? Ou então, do outro lado, chama você de fundamentalista. Fundamentalista! Nós vamos falar sobre isso também, fundamentalismo. Ainda temos muito para estudar, muito, muito. E eu tenho certeza que nós vamos terminar esse curso e vai faltar muito assunto. Vai faltar assunto pra caramba, mas não tem problema. Estamos juntos.
Esse é o objetivo. Vem comigo, vamos lá. Para muitos autores, escritores e historiadores, Schleiermacher é considerado o pai da teologia moderna, ou o Kant da teologia moderna. Se você quer saber quem foi Kant, é só acessar o vídeo número 6, onde nós estudamos sobre Kant, aprendemos sobre ele, a sua perspectiva, as suas contribuições, as suas controvérsias. O Kant foi um importante filósofo iluminista que estabeleceu novos fundamentos da filosofia. Já naquela discussão que nós fizemos aqui, né? Idade Média, humanismo, classicismo, retorno à filosofia clássica, depois um equilíbrio entre a razão e a fé, e aí Kant já começa a meio que abandonar a fé e colocar o homem no centro. Essa coisa do homem no centro, o pensamento antropocêntrico, não tem nada a ver com Kant apenas, né? Ou melhor, vou mudar a minha fala aqui. Tem pessoas que dizem que o sentimento ou o pensamento antropocêntrico surgiu no iluminismo, mas na verdade não tem nada a ver. O iluminismo só está reverberando, dando continuidade ao que já aconteceu antes. O pensamento antropocêntrico, né, colocando o homem no centro e não a divindade, vem lá da Idade Média, como nós já vimos nas outras aulas. E aquela obra do Leonardo da Vinci, né, o Homem Vitruviano, aquele homem de braços abertos ali, com todas as medidas, o círculo, o quadrado, o triângulo, tudo bem medido, bem ajustado, aquilo ali é o símbolo do antropocentrismo. Kant vai reverberar isso, agregar, contestar, aperfeiçoar, vai mexer no negócio, que é o que acontece na história. É isso que você precisa entender. Se você ainda não entendeu, fica aí de novo a dica, né? Não tem nada no mundo que seja totalmente novo. A gente ouve, estuda, aprende, pensa, repensa, refaz, e foi o que Kant fez. E Kant estabeleceu novos fundamentos do pensamento filosófico, dessa vez rompendo totalmente com a religião. E agora o Schleiermacher vai se tornar, de forma incontestável, um balizador, ou uma fonte, ou um pressuposto, ou uma premissa, ou um ponto de partida para um novo pensamento sobre Deus, como nunca havia se pensado antes. Porque até esse momento, ou Deus está no centro, ou o homem está no centro. E há uma discussão constante, né, um conflito constante que envolve razão e fé. É possível viver razão e fé? Há uma época que o pensamento humano se inclina mais para a fé, há uma época que o pensamento humano se inclina mais para a razão, e agora o Schleiermacher vai chegar com essa nova perspectiva. Muita gente acreditava, filósofos e autores, historiadores, na época do iluminismo, século XVIII e XIX, que a teologia ia morrer, que a teologia ia acabar, porque ela foi completamente desconstruída com o pensamento kantiano. Se o homem está no centro, Deus não é mais necessário. Para Kant, a religião só falava de moralidade, 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 pureza a partir da moralidade. E Kant, então, vai dizer o seguinte, que você pode discernir o que é certo e errado usando apenas a mente, usando apenas a razão. E que essa razão se utiliza dos sentidos humanos, né? Da perspectiva empírica, da sua maneira de enxergar a vida, da cosmovisão. A razão humana pega lá os sentidos e transforma num entendimento, numa compreensão. E, diante disso, para que teologia? Deus está fora da discussão. Então, muita gente achou que não haveria mais um pensamento teológico, não haveria mais uma construção teológica. Só que o Schleiermacher vai trazer algo novo que nunca havia sido discutido antes. Nesse sentido, Karl Barth, está aí a foto do Karl Barth, ele diz nas suas obras que a história de Schleiermacher, a teologia de Schleiermacher se torna um divisor de águas no cristianismo. E ele está certo. Por isso que ele é considerado o pai da teologia liberal. Há historiadores que dizem, inclusive, que ele promoveu uma nova revolução copernicana. Você que já estudou, você que se lembra das suas aulas de história, Copérnico
foi responsável por uma revolução no pensamento humano, né? A Terra no centro, a forma nova de se pensar o cosmos, o universo, que revolucionou a matemática, a física, a ciência, a poesia, a literatura e deu origem a muitas coisas completamente novas. Então, quando Copérnico trouxe os seus pensamentos, que depois foram propagados, né, reverberados e mantidos e agregados, inclusive, por Galileu Galilei, ele revolucionou o mundo. E agora Schleiermacher vai fazer a mesma coisa. Por isso que Calbart diz que há um divisor de águas, né? Existe uma teologia antes de Schleiermacher e existe outra teologia após a sua vida, a sua obra, o seu aprendizado e o seu ensinamento. Agora vamos começar a nossa jornada de desconstrução do pensamento equivocado sobre a teologia liberal. A gente tem que desconstruir isso, porque parece até que o liberal, o teólogo liberal, é uma pessoa possessa, endemoniada, mergulhada em profunda escuridão. Isso não é verdade. Inclusive aqui no canal eu tenho uma playlist chamada Tópicos de Teologia. Nessa playlist eu faço um diálogo muito legal com o professor Ivanil, que também é professor do Seminário Teológico Betel Brasileiro. Nós conversamos ali sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade. E no nosso diálogo, na nossa conversa e na brilhante exposição do professor Ivanil, o que você percebe? Que muita gente acertou se posicionando na história, mas também errou ao se posicionar. Ou seja, muitas heresias, muitas discussões surgiram de pensamentos legítimos ou de tentativas legítimas de preservar a fé. Vejam o Schleiermacher, por exemplo. Ele era acadêmico, ele ensinava teologia na universidade, ele era cristão, dedicado, né? E foi ele que desenvolveu o que nós chamamos, né, de primeiros passos da hermenêutica moderna. Aqui no nosso curso de teologia contemporânea, eu não vou mergulhar no aspecto relacionado à hermenêutica de Schleiermacher. Como nós estamos estudando sobre a teologia, vamos nos ater aqui aos pensadores, né? Vamos ficar aqui focados nos pensamentos, não nas ferramentas. Quem sabe, numa outra ocasião, a gente trabalhe, estude sobre a hermenêutica de Schleiermacher. Por enquanto, vamos ficar apenas com as ideias dele, ditas por ele mesmo, citações do próprio Schleiermacher. Não tem nada a ver com a nossa maneira de percebê-lo, mas tem mais a ver com o aprendizado que nós tivemos com ele mesmo. Ele nos ensinou. E sem ele, sem a teologia do Schleiermacher, muitos homens como Calbart, como Moltmann e alguns outros que veremos depois, não existiriam, ou pelo menos não teriam alcançado os pensamentos que eles construíram. Como eu já disse antes, a vida e a obra do Schleiermacher tem sido estudada. Muita gente boa tem estudado bastante sobre o trabalho desse grande teólogo, desse grande professor, desse grande mestre. E se fala, né, se estuda, se escreve sobre isso, e muita gente entende que Schleiermacher foi uma pessoa frustrada com a religião. E a partir das suas frustrações, principalmente no que diz respeito à experiência mística da religião, ele buscou consolo e aprendizado em Kant, que nós vimos na aula número 6. Bebeu dessa fonte aí pra caramba. E a partir da leitura de Immanuel Kant, o que aconteceu? Ele desenvolveu um insight, um pensamento, ele teve uma sacada, como eu costumo dizer. Ou seja, para ele, o conhecimento da realidade última, né, ou seja, o conhecimento definitivo ou aprendizado definitivo sobre a realidade precisa e só pode ser conhecido a partir da consciência humana. Exatamente como Kant ensinou. Lembra lá do que nós estudamos? Crítica da razão pura, crítica da razão prática. O que o Kant dizia? Que o homem, a partir da sua observação, poderia chegar às suas próprias conclusões e se controlar, encontrar o equilíbrio, entender todas as coisas. O Schleiermacher vai nessa mesma direção e cria um insight importante, e ele entende
a partir das suas leituras e estudos, que a realidade última, né, ou seja, o conhecimento definitivo do homem, limita-se àquilo que ele pode conhecer a partir da sua consciência. Ou seja, preste atenção, se você não entende alguma coisa, se o seu conhecimento não alcança algo, não alcança, então aquilo é inalcançável ou não existe. O que existe, a realidade última, o que é o que a nossa mente pode perceber. No seu primeiro livro publicado relacionado a este tema, Schleiermacher diz que a verdadeira religião é uma questão de sentimento interior e não está relacionada a nenhum outro tipo de doutrina ou ética. Ou seja, para ele, a partir do pressuposto, qual é o pressuposto? Qual é a premissa? Qual é o ponto de partida? O que ele entendia? Ele entendia que o conhecimento último, o conhecimento máximo, o conhecimento pleno surge a partir da consciência humana. E se o conhecimento pleno, se tudo o que existe surge a partir da consciência humana, então esse pensamento, essa ideia, esse conceito serve também para a religião. A religião verdadeira, então, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Com isso, nós temos um primeiro ponto sendo desconstruído se nós compararmos o pensamento de Schleiermacher com o pensamento da teologia reformada, por exemplo. Ele agora vai trocar a transcendência, que é a experiência que vem de fora para dentro, ele vai trocar a transcendência pela consciência. Então a religião não depende da transcendência. Se você pega os teólogos do Renascimento, que eram humanistas, como nós já estudamos, e esse humanismo contribuiu para que eles tivessem autonomia do pensamento, esses teólogos colocam a Bíblia em primeiro lugar, a Bíblia como revelação máxima, como inspiração, e entendem que toda revelação, toda inspiração, o conhecimento de Deus, a prática da religião, né, ela vem dessa transcendência. E é o que Lutero vai ensinar, por exemplo. Como é que ele chegou às conclusões que ele chegou sobre justificação pela fé, sobre graça, sobre vida eterna, sobre salvação? Ele chegou a essas conclusões a partir do encontro que ele teve com Cristo na leitura do texto de Romanos. O famoso texto, né? O justo viverá pela fé. Não foi pela consciência dele. Nós estudamos isso quando você mergulha na reforma e lê os textos e ouve os autores, você aprende isso. Você percebe isso. E você não aprende porque você concluiu, você aprende com a experiência dos reformadores. Lutero era inteligentíssimo. Lutero era acadêmico, ele dava aula, ele ensinava teologia, ele estava bombando, ele estava no auge, ele era um grande mestre. Mas nem com toda a consciência e inteligência dele, ele chegou a essa conclusão sozinho. Ele precisou de um encontro transcendente. Ele diz e demonstra isso e afirma e reafirma muitas vezes que foi o Espírito Santo que de fora para dentro, de forma transcendente, mexeu com o seu coração. E agora, com a mudança do pensamento, a reforma começou, né, de forma oficial em 1517, século XVI. Nós agora estamos no século XVIII, ok? Praticamente 200 anos depois. 200 anos depois, muita coisa muda. Em 10 anos, muita coisa muda, concorda? Agora imagine 200 anos. Em 200 anos, tudo mudou. E o pensamento iluminista descarta a ideia da transcendência. Então, o Schleiermacher vai pegar essa coisa da razão e vai aplicar a religião e vai dizer o seguinte, que a religião verdadeira, ela não vem de um encontro transcendente. Ela precisa partir da consciência humana, porque a consciência humana é a única coisa capaz de entender as coisas como elas são. Em seguida, numa outra obra conhecida como A Fé Cristã, ele traz uma outra perspectiva, que é um desdobramento, né, que é uma continuação do que ele havia dito antes. O que ele vai dizer agora? Ele vai dizer nessa obra que a religião tem como essência o sentimento de dependência absoluta.
Ou seja, preste atenção, a religião, a prática religiosa, no fundo, não pode ser relacionada apenas com o modo de viver. Não tem a ver com piedade, pureza, plenitude moral, sabe? Grandeza, nada disso. A religião tem a ver com um sentimento de dependência absoluta. Dependência de quê? Dependência de quê? O homem depende da sua razão para que esta razão se submeta ao conhecimento de Deus, entenda Deus, faça leitura sobre Deus e sobre a vida. E é isso que é a essência da religião. Para ele, a razão humana depende de forma absoluta do que Deus faz na própria razão. É como se a razão humana espelhasse, refletisse, transbordasse o próprio conhecimento de Deus. Então, é o sentimento de dependência absoluta. Não tem a ver com transcendência, né? Não vem de fora para dentro. É como se Deus falasse de dentro para fora a partir da mente humana. Vejam como as coisas mudaram. Com a palavra, o próprio Schleiermacher, abre aspas, a piedade não pode ser um instinto que suspira por um prato de migalhas metafísicas e éticas. Ou seja, a vida cristã não pode se resumir a experiências sobrenaturais, transcendentes, e muito menos a mudança de relacionamento, a mudança de comportamento, a mudança de postura na sociedade. Não pode ser só isso. Isso aí não é nada. Porque a mente humana é maior do que isso. Outra fala importante de Schleiermacher, a religião é o sentimento imediato do infinito e do eterno. Ou seja, a religião é construída a partir da percepção interna do indivíduo. O indivíduo, como ser centrado em si mesmo, dono da sua própria razão, consciente, consegue, a partir dos seus sentidos, perceber Deus de dentro para fora, e isso para ele que é a verdadeira religião. Ah, professor, eu não entendi esse negócio de sentimento imediato, não. Explica isso aí melhor. Vamos lá, com calma, né? Com a palavra imediato, Schleiermacher quis dizer intuitivo, sentimento imediato. O sentimento que você consegue intuir, abstrair, alcançar, focar, ok? Entender, intuitivo. Você compra um celular novo e o sistema do celular é todo intuitivo. Você vai aprendendo sozinho, a sua mente entende. E a palavra sentimento pode ser substituída a uma ideia de pensamento. Ou seja, pensamento, sentimento imediato, a expressão pode ser substituída por pensamento interno, ou, pensamento intuitivo. O pensamento é a percepção racional que, de algum modo, consegue enxergar que há uma coisa, que há um ser infinito. Mas esse ser infinito não se revela de forma transcendente ao homem. É o homem, pela sua capacidade de percepção, pela sua perspectiva, pela sua leitura do todo, é esse homem que, a partir de uma visão empírica, consegue ler, perceber, entender o Criador. Schleiermacher desenvolve ainda mais o seu pensamento. Ele diz o seguinte, que o sentimento imediato é uma experiência interior, ou seja, não é subjetiva, no sentido privado, particular de cada um, nem é psicológica, no sentido das ideias, né? Das emoções. Esse sentimento interior, imediato, né? Esse pensamento intuitivo que está dentro do homem, é a percepção da verdade. Ou seja, é como se Deus habitasse na consciência humana. É como se Deus e a consciência humana estivessem no mesmo ponto, no mesmo nível, no mesmo patamar. Ok? Entende isso? Então Deus me diz que eu existo em relação a Ele. Seres em níveis distintos, né? Mas num patamar
quase que de igualdade no que diz respeito à existência. É como se Deus despertasse a minha consciência e a minha consciência faz as leituras necessárias. Deus não me conta nada, não me diz nada, não me revela nada. É a minha mente que entende. Inclusive, Schleiermacher, ele vai dizer que para ele essa questão que envolve os cultos, as buscas, as orações, para ele isso aí não significa absolutamente nada. É tudo invenção da mente humana, psicológica e não intuitiva, e não intelectual. Bom, agora você já imagina onde é que isso vai dar, né? Se a religião é um sentimento interno, intuitivo do homem, e é o homem que faz a leitura sobre Deus, porque Deus não vem mais de fora para dentro, mas vem de dentro para fora, então a graça de Cristo também tem a ver com a mente humana. Não é uma experiência, né? Assim como a redenção, assim como a justificação. Não é uma coisa que eu recebo, é uma coisa que eu entendo. Né? É uma coisa que eu entendo. É como se a minha mente pura, perfeita, plena, centrada, fosse capaz de alcançar o nível de consciência do próprio Criador. Então a graça não é uma experiência, a graça é um entendimento. Ok? A redenção não é uma experiência, a redenção é um entendimento. A experiência de verdade tem a ver com o desenvolvimento do pensamento. Estou indo bem devagar para você me acompanhar. Já temos uma controvérsia. A gente sabia que ia chegar nisso, né? Sabia onde é que estava indo essa estrada. Preste atenção. A fonte da fé cristã, não pode ser externa. Tem que ser interna. Porque se a fé não é transcendente, se ela não é revelada, se ela não vem a partir da experiência, como Kant disse, ensinou e propagou que a mente humana é capaz de produzir conhecimento e pensamento, então a fé também é construída pela mente humana. As implicações que envolvem a fé têm a ver com a comunidade cristã, ou seja, não é a fé que vem e nos encontra, é a comunidade, são os próprios cristãos que a partir do seu pensamento desenvolvido constroem a fé, entendem a fé, definem a fé. Não é? A fé surge, nasce da mente e das mentes que estão nas comunidades cristãs. Então preste atenção, como houve uma mudança. Né? Na Idade Média, na Reforma, a teologia é revelada, é transcendente. Ela vem da experiência do homem com o Criador. Aí o iluminismo vai dizer o seguinte, que a razão está no centro. A razão está no centro, o homem está no centro. Então é o seguinte, se você não pode provar Deus, então Deus não pode ser provado, então não serve. O céu não pode ser provado, então ele não existe. A cruz não pode ser provada, então ela nunca aconteceu. E aí os cristãos começaram a mudar a sua maneira de pensar, tentando construir uma religião a partir da ética, da ciência, da filosofia. E aí, obviamente, a religião, o cristianismo foi se enfraquecendo. E Schleiermacher, tentando combater, desejando combater esse pensamento iluminista, que esvazia a fé, que esvazia a transcendência, ele vai dizer que não, que a ciência não precisa pedir ajuda, a religião não precisa pedir ajuda da ciência, não precisa pedir ajuda da ética, nem da filosofia, porque a religião não vem de fora para dentro, nem do transcendente e nem do imanente. A religião vem de dentro para fora. O âmago da religião não está nas coisas de fora. Não está na ciência, não está na ética, não está na matemática, na filosofia, não está no próprio homem. Não está na transcendência e, por consequência, também não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Inclusive, Schleiermacher dizia que a Bíblia é completamente equivocada, completamente mal feita, mal construída, e que ela não deveria nem ser usada, porque ela é cheia de erros, de conselhos equivocados, de histórias construídas por antigas culturas. Então eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de transcendência, eu não preciso de ciência, eu não preciso de nada.
Eu tenho um sentimento imediato, eu tenho um pensamento intuitivo dentro de mim. O âmago da fé está dentro do homem. Por causa do iluminismo, já havia uma controvérsia. Muitos cristãos do século XVIII não queriam mais saber da reforma protestante. Eles rejeitavam a ideia da revelação, da iluminação, eles rejeitavam a autoridade absoluta da Escritura e rejeitavam o testemunho do Espírito Santo. Por quê? Porque o iluminismo foi construído num mundo que rejeita o transcendente e que exalta a razão. Então, os caras que nasceram nesse mundo, que é isso que você precisa entender. A questão é que ninguém está analisando a história de fora, né? Nem a gente. Todo mundo analisa a história dentro da história. Centrado na história, mergulhado na própria história, e foi o que aconteceu. Essa turma começou a rejeitar a reforma, os ensinamentos que nós chamamos de ensinamentos ortodoxos. E agora, influenciados por Schleiermacher, eles acreditam que eles podem crer sim a partir da experiência interior. A religião pode ter clareza a partir da minha própria mente, do meu próprio pensamento. Cabe ressaltar também que Schleiermacher não defendia uma espiritualidade individualista. Ele entendia que a fé deveria ser construída de forma comunitária, ok? De forma histórica. São as comunidades que, a partir do pensamento, definem a religião. Então, teologia liberal não tem nada a ver com romper com tudo, viver sozinho, né? Você é a igreja, eu sou a igreja. Isso não tem nada a ver com o pensamento original. A teologia liberal tem esse nome por quê? Porque ela está se liberando ou se libertando. Ela está se tornando livre da transcendência, da ciência, da ética, da filosofia. Ela é livre, ela não está presa a nada, não depende de ninguém, ela sai de dentro do próprio homem. E Schleiermacher defende que isso não pode acontecer de forma individual. Ninguém pode fazer isso sozinho. Precisa da ajuda de uma comunidade, de um grupo de pessoas que contribuem, que colaboram para isso. É lógico que os problemas vão surgir, né? Schleiermacher é muito mais experiência religiosa individual do que Cristo e redenção. E aí, em função disso, ele se recusa a discutir a existência de Deus de forma independente da experiência. Olha como isso é importante. Olha, se a minha mente é que compreende e constrói a fé, Deus só pode ser compreendido, entendido e alcançado a partir do meu pensamento. Eu não consigo discutir Deus sem discutir a minha mente. Enquanto a reforma protestante ensinava no mundo renascentista que Deus é livre e independente sobre todas as coisas, e esse Deus se revela ao homem, e esse homem agora mais focado, mais influenciado pelo humanismo, é livre para tomar as decisões. Agora, o iluminismo e Schleiermacher e os que vêm depois vão dizer o quê? Que Deus só existe se a minha mente entender que sim. Se ela entender que não, não existe. Não tem revelação. Ok? A experiência religiosa não existe sem reflexão humana. Isso vai me levar a uma pergunta muito importante, né? O que Schleiermacher fez foi teologia ou foi antropologia? É uma boa pergunta. O que você acha? Escreve aqui embaixo aqui a sua opinião. Alguns pontos a se considerar indo já para o final da nossa aula. A teologia de Schleiermacher ignora a Trindade. Por quê? Porque a Trindade não pode ser entendida pela mente humana. Então ela não se encaixa nessa percepção. Não existe autoridade em lugar nenhum, a não ser na própria experiência do cristão. E nada que não possa ser percebido e compreendido de forma racional pode ser aceito como verdade, como, por exemplo, o nascimento virginal, a segunda vinda de Cristo. Ele tem muita dificuldade em aceitar os milagres, uma vez que a religião não está do lado de fora, né? Ela está do lado de dentro. Portanto, Schleiermacher criou o que nós chamamos de consciência religiosa e fez da consciência o fundamento da fé religiosa. Até o momento, né,
o fundamento da fé religiosa era a Bíblia. Depois o iluminismo rejeitou a Bíblia. Agora ele traz de volta a fé sem a Bíblia. Está vendo? Num primeiro momento, o fundamento era a Bíblia. O iluminismo veio com a razão, rejeitou a Bíblia e acabou com o fundamento, acabou com a fé religiosa. Agora, Schleiermacher traz de volta a fé religiosa com outro fundamento, que não é a Bíblia, é o pensamento humano. Aspas para Schleiermacher. Para conhecer Deus, não precisamos ir às Escrituras, nem aos credos, às confissões de fé históricas. Devemos nos retirar para dentro de nós mesmos. Isso me lembra até aquela música, né? Se eu quiser falar com Deus. Mais um recorte importante de Schleiermacher. O pensamento teológico reflete e esclarece a experiência do crente. Está vendo? Não tem a ver mais com algo de fora, transcendente. Tem a ver com o coração do próprio homem. Se a minha razão é que define a religião, então está resolvido o problema, né? A Bíblia só será verdade se a minha mente entender que for verdade. Os textos bíblicos só serão verdadeiros se a minha mente entender que isso é verdadeiro. E no momento que a minha cabeça, que a minha mente discordar da Bíblia, a Bíblia estará errada. Ok? Porque o conhecimento de Deus não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, no momento em que a minha mente discordar, a Bíblia estará completamente errada. Eu tenho que trazer de novo o Barth para dizer o quê? Schleiermacher, se colocou acima do cristianismo. Barth fala com precisão, nem a Bíblia, nem a tradição podiam impor limites ao que ele dizia sobre Deus. Olha que loucura, né? Mas é isso mesmo. O que você precisa anotar aí no seu caderninho, no seu bloco, no seu celular, no seu laptop, e nunca mais esquecer, é que tudo isso faz muito sentido no tempo em que ele vivia, na perspectiva que ele tinha, nas lutas, nas batalhas que ele enfrentava. Portanto, não adianta ficar chamando o Schleiermacher de maldito. Não, ele combateu o iluminismo dando à razão uma nova potência, né? Uma nova potência. Porque, num primeiro momento, lá na Idade Média, na Reforma, o homem sem Deus é nada. Num segundo momento, Deus nem existe. E agora, num terceiro momento, é a mente humana que produz a existência desse Deus. Olha, cara, isso é espetacular, espetacular. Como você pode ver, nós estamos indo para Barth, né? Estamos indo no caminho de Barth. Mas antes de falar de Barth, falaremos de Kierkegaard. E aí, o que você achou da aula? Gostou? Para onde a aula está nos levando? Para o mundo do existencialismo. O mundo de Søren Kierkegaard. Viu? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas você já sabe agora, depois da aula número 7, que boa parte da rejeição à Bíblia e boa parte da exaltação à mente humana, como nós vemos hoje em muitas comunidades, em muitas falas, em muitos textos, boa parte desse antropocentrismo pós-moderno nasce com Schleiermacher, né? E ele deixa essa semente. E agora o Søren Kierkegaard vai botar um tempero nessa panela aí. E quando essa coisa toda estiver temperada, vem o Barth. Muito legal, né? São homens incríveis, inteligentíssimos, muito além do seu próprio tempo. E a própria história os conduz. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Às vezes acertam, às vezes eles erram. Às vezes são virtuosos, às vezes mergulham em profunda escuridão. O nosso papel aqui, de forma muito humilde, não é julgá-los, mas é entendê-los. E a partir do entendimento, nos posicionaremos e tomaremos as decisões. Não somos juízes. Não somos juízes, somos estudantes. E se você é estudante, se você está afim,
Se você quer continuar, vem comigo para a aula número 8, que esse caldo está engrossando e a conversa está ficando cada vez melhor. Tá bom? Professor Leclerc, espero você no nosso próximo encontro.